Olá pessoal, meu nome é Leonardo da Costa Carvalho, eu sou pós-graduando em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC de São Paulo, sou advogado, sou sócio responsável pela área trabalhista e previdenciária no BVA Advogados, que tem escritório aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. O meu artigo ele é intitulado A Indústria 4.0 e o Desafio da Dignidade do Trabalhador na Constituição Brasileira de 1988. Se vocês precisarem dos meus contatos, eu estou no LinkedIn pelo meu nome completo, no Instagram pelo Leo_C Carvalho e no meu e-mail pessoal leo_C Carvalho@hotmail.com. O artigo ele está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico eu trato sobre o conceito da dignidade da pessoa humana. Depois abordo a questão da indústria 4.0 e aquela afirmação de que ela vai substituir a mão de obra operacional e precarizar os trabalhos. E aí, por fim, eu abordo a questão se é possível existir um equilíbrio entre trabalho, tecnologia e a dignidade. Bom, sobre o conceito da dignidade da pessoa humana, ela é a questão principiológica da nossa Constituição Federal, ela é a base. A ministra Carmen Lúcia, do STF, define como sendo a proteção contra a degradação e a desumanização da convivência do ser humano em sociedade. E para isso acontecer, o trabalho ele é uma chave, ele é uma questão essencial dentro desse conceito. Por quê? Ele é o único capaz de prover a efetividade para que ele possa dar, o trabalhador possa dar sustento para sua família, possa exercer um lazer, possa acumular riqueza para uma aposentadoria digna, e consiga dar educação, consiga ter uma qualidade de vida durante a sua carreira profissional e até a sua aposentadoria quando tiver o seu envelhecimento. Avançando para o tópico da discussão da indústria 4.0, nós temos aquela questão de que ela vai substituir a mão de obra do trabalhador e precarizar as condições de trabalho? Sim, isso realmente vai acontecer. Só que essa questão já acontece há décadas. Sempre ocorreu essa questão de algumas profissões acabam tornando-se obsoletas e são substituídas por novas profissões e novas tecnologias. Dentro desse conceito, primeiro é preciso definir o que é a indústria 4.0. Ela é um termo cunhado na Alemanha por volta de 2011 e ela define a questão do uso da tecnologia como uma ferramenta para acompanhar as pessoas e criar condições disruptivas dentro dos trabalhos antigos, os trabalhos, vamos dizer, os trabalhos tradicionais, né? Ela cria uma questão disruptiva e cria novos modelos de trabalho. Com isso, como é que ela se materializa nos nossos dias? Bom, ela se materializa de 2 formas. A gente divide ela materializada através do estritamente online, 100% online, e através da possibilidade dela ser um híbrido entre o online e o offline. Como assim? O trabalho estritamente online, dentro da indústria 4.0, com automação e todos esses conceitos, nós podemos citar aquele pedido que pode ser realizado em qualquer local do mundo, o desenvolvimento de um software, a revisão de um mecanismo de um aplicativo, a criação de uma logomarca, o desenvolvimento de algum artigo específico para alguma determinada atividade, um estudo, uma pesquisa. E a offline, nós temos essas tecnologias famosas, os famosos apps, Uber, Cabify, Globo, Log, iFood, na qual eu tenho uma tecnologia disruptiva, criando um novo mecanismo, um novo conceito de trabalho, mas é preciso que este trabalhador esteja fisicamente executando a tarefa. Não dá para ser 100% online. Para eu levar, por exemplo, no caso do Uber, que é um dos aplicativos mais famosos, né? Levar a pessoa de um determinado ponto até outro ponto. O que isso acaba ocorrendo? O lado negativo é que
não cria um vínculo de emprego entre esse trabalhador e a empresa que oferece os serviços. Ele conecta as pontas. Há muita discussão sobre isso em diversos locais, inclusive aqui no Brasil também é muito discutido esse tema, e se verifica que acaba sendo precarizada a relação de trabalho por não ter esses direitos trabalhistas e também pelo fato de que nessa relação ele acaba tendo uma maior concorrência. Por que isso? Houve uma maior amplitude. Antigamente, a manicure, o eletricista, o prestador de serviços, ele estava restrito a uma determinada comunidade, ali um bairro. Agora, com os aplicativos, ele pode atender simplesmente na cidade inteira, se ele quiser. Ele precisa só ter a disponibilidade, conseguir se locomover. Isso aumenta a concorrência. Embora eu tenha mais oportunidades, a concorrência ela acaba sendo maior, né? Esse é o lado positivo de ter mais disponibilidade, mas ela acaba sendo maior. Dentro dessa questão, o que fica com essas novas condições, dá para existir um equilíbrio entre trabalho, tecnologia e dignidade? Esse é o último tópico que a gente aborda no artigo e eu entendo que sim. Eu entendo que é possível ter esse equilíbrio. E qual que é a base? O homem sempre foi um ser curioso, de evolução, de criação, de inovação. A educação é a base disso. Só com a educação que ele vai conseguir gerar essas novas quebras de paradigma, conseguir criar e inovar, criar novas demandas de forma que tenham novos empregos e essa máquina consiga girar. Para fazer isso, a educação, a especialização é nesse ponto que os governos precisam se preocupar. O ponto de, vão faltar trabalhos, isso sempre existiu. Desde o passado, quando as profissões foram se tornando obsoletas, isso sempre existiu, esse receio. Só que o que nós não podemos fazer é parar com isso. O que precisamos é investir na educação e na formação desses profissionais. Antigamente, uma tecnologia demorava, por exemplo, os computadores, para atingir 50 milhões de usuários, demorava 15 anos. Hoje, com novos aplicativos, o Pokémon Go, por exemplo, ele levou apenas 3 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, dá para ver como é que é essa velocidade, essa questão trabalhada hoje. E eu entendo que se for criado valor, educação, é possível criar novas demandas e é possível, criando novas demandas, que surjam novas profissões e as pessoas vão se adaptando. Uma coisa que é bem provável que aconteça é que uma pessoa, durante a sua carreira profissional, ela vai precisar se adaptar e precisar mudar o foco da sua carreira. Algumas profissões vão se tornar obsoletas e ela vai precisar ter essa adaptação. Então, em resumo, para concluir, eu acredito que é possível, através da educação, mantermos os empregos, criarmos novas oportunidades de forma que a máquina continue girando e tratar essa questão da precarização como um emprego temporário, uma questão de transição, quando a pessoa está em uma transição entre uma profissão e outra, ou está se qualificando, e não como uma carreira. Tratar essa questão dessas profissões, como eu disse no início, esses trabalhos temporários de forma offline, Uber, os de entrega, o Cabify, como uma questão de transição entre um emprego e outro, quando a pessoa não consegue se recolocar imediatamente ou está procurando uma qualificação. E a mensagem que eu quero deixar para finalizar é que sem educação não há empregabilidade. Esse é o meu entendimento. E é isso, espero que vocês gostem do artigo e gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aí desse congresso. Muito obrigado.